Olá, meus irmãos, Pai do Senhor, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula bíblica dominical, essa para a gente encerrarmos o e eu quero orar com vocês nesta manhã. Senhor, nosso Pai, te louvamos na beleza da tua santidade, te adoramos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Oramos também pela escola bíblica dominical, para que o teu nome continue sendo grande, para que o teu nome continue sendo exaltado. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós nesta manhã e fale ao nosso coração de uma maneira especial, de uma maneira única, e que nós possamos juntos aprendermos um pouco mais da tua palavra. Amados, nós tivemos um trimestre abençoado da parte de Deus, a qual o Senhor foi misericordioso e nos deu a oportunidade de estarmos juntos. Lembrando a vocês, devido a muita conexão na minha região, estamos tendo alguns problemas técnicos com a internet, então você vai ter aí um pouquinho de dificuldade talvez em assistir. Ok? Mas eu quero encerrar hoje a escola dominical dizendo a você que foi muito bom o assunto que nós tivemos. Foi muito bom mesmo. Aprendemos na lição de número 1 sobre família, um projeto elaborado por Deus, onde nós atingimos um objetivo que foi glorificar o nome do Senhor. Nós vimos aqui na lição de número 1 a origem do matrimônio, o primeiro casal, a qual Deus criou. Vimos também a família e sua influência na sociedade, que teve um papel fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia, pois nós aprendemos que, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a família é um elemento natural, universal e fundamental para a sociedade. Então a família ela faz parte do bem-estar da palavra do nosso Pai. Também falamos que a família é uma definição, né? Falamos também a família à luz da criação, falamos o desempenho original da família. Isso tudo foi na lição de número 1. Na lição de número 2, nós vimos família, princípios e valores. Princípios e valores. Foi muito bom também essa matéria. Nós aprendemos aqui que casa alicerçada na rocha. O que é uma casa alicerçada na rocha? Nós vimos ali a importância de ter um fundamento na família, a importância de ter princípios, a importância de ter uma casa bem estruturada, uma casa literalmente na rocha. Aprendemos também que uma casa ela deve ser edificada no Senhor. Uma casa sem a instrução de Deus, sem a orientação de Deus. Vimos também princípios divinos para o matrimônio. Vimos também isso tudo na lição de número 2. Vimos também agregando valores ao matrimônio. Aqui nós entendemos que nós precisamos agregar algumas coisas no matrimônio. Para você ter uma família abençoada, você precisa investir nela. Ou seja, não só valores, mas tempo. Você precisa ter alguns investimentos que são de suma importância para nós estarmos tendo uma família abençoada. Também nós aprendemos ainda na lição de número 2 o exercício do perdão. Nós aprendemos na lição de número 3 a relevância da comunicação, que é de suma importância. Hoje as famílias estão mais se comunicando, e isso tem criado muitas desavenças, criado muitos problemas, e a comunicação ela foi bastante enfatizada nessa lição de número 3, pois a família ela não consegue sobreviver. Então
Como que eu posso melhorar se eu não sei o que a outra pessoa quer da minha parte, né? Então, na lição de número 3, nós enfatizamos muito isso aqui, que é a questão da comunicação. Na lição de número 4, nós aprendemos sobre as orientações sobre a intimidade do casal. Aqui nós entramos um pouco mais a fundo a respeito da intimidade do casal e tivemos um bate-papo legal, né, nessa lição aqui também. Aqui nós aprendemos sobre matrimônio e vida sexual. Nós aprendemos também que Deus criou a sexualidade. Nós aprendemos, tivemos aqui um bate-papo a respeito de o que é certo, o que é errado, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos. Então nós tivemos aqui uma orientação muito bacana a respeito dessa orientação bíblica sobre a intimidade do casal. Você que não teve a oportunidade, você perdeu mesmo, porque foi muito boa essa lição. E depois nós terminamos na lição de número 3 dizendo o seguinte: um amor ou cuidadoso e protetor. Foi maravilhoso. Estou repassando aqui para vocês só alguns tópicos que nós tivemos nesse trimestre e nós já chegamos no encerramento. Na lição de número 5, nós falamos de um fato muito importante também. Todos os assuntos aqui foram importantes, mas alguns nos chamaram a atenção. E na lição de número 5, nós falamos um pouco sobre enfrentando as tensões no casamento. Aqui foi bênção, hein? Aqui nós pudemos falar abertamente daquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Nós precisamos a todo instante, a todo momento, estarmos preparados quanto a isso. E fala a lição de número 5, enfrentando as tensões no casamento. Quem nunca sofreu uma tensão no casamento? Quem nunca teve uma desavença no casamento? Quem nunca teve um problema no relacionamento? Quem nunca teve esse tipo de coisa? E nós pegamos como base Filipenses capítulo 4, verso 8, que vai dizer para nós assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Irmãos, nesse ponto nós ficamos pensando bastante, hein? Foram mais de 2 horas só pensando a respeito de como enfrentar essas tensões no relacionamento. Falamos sobre conflito, oportunidade de crescimento. Falamos também que aquela luta que você está passando, ela pode ser colocada de um ponto para elevo da sua vida conjugal e você crescer com aquilo. Então, todo relacionamento que tenha desavença, a gente aprendeu ali a lidar com essa desavença e aprender a crescer com essa desavença. Depois nós falamos também sobre o egoísmo que causa problema, né, dentro do relacionamento. Foi um ponto que nós tivemos que parar um período, né? Foi um ponto que chamou um pouco mais a atenção dos nossos irmãos. E nós falamos ali sobre aquela pessoa que quer só para ela, e isso tem dentro do relacionamento também, né? Aquele chamado, isso ela quer o que a outra pessoa também tem, e isso a gente parou um pouco ali para a gente termos uma orientação a respeito disso. Falamos também na lição de número 6, a necessidade de um planejamento financeiro, e aqui eu abro uma pausa, né, que foi uma lição que quase que não terminamos. E a você que está chegando agora, igual os irmãos aqui, Oliveira, Deus abençoe poderosamente, mais famoso Claudinei, está chegando aqui com a gente agora. E abrir também um parênteses para deixar um abraço aqui para meu amigo Leandro, Shalom, reverendo, a Roseli, aqui, Pai do Senhor, reverendo André, Deus abençoe. Mas Josefa, prazer tê-la conosco. Deus abençoe a vocês que estão acompanhando o encerramento dessa escola bíblica dominical. Deus abençoe poderosamente. Nos perdoe pela qualidade, mas a gente está se adequando aos meios para que nós possamos juntos fazermos a obra do nosso Pai.
Na necessidade de um planejamento, vamos um pouco mais. E essa lição nós gastamos um pouco mais de tempo. Essa lição nós precisamos aqui gastar um pouco mais de tempo. E nós começamos a dizer o seguinte: ninguém que se prontifica a construir uma casa que não planeje primeiro. Não adianta você tentar criar um relacionamento se você não tiver um planejamento primeiro. Ou seja, você não pode começar um relacionamento e parar pela metade. Você vai ter que terminar esse relacionamento. Terminar como? Reconstruindo ele. Não é terminar de largar, não. Quer um relacionamento concreto? Você começa com as fases. Nós aprendemos isso nessas lições. Que você namora, você noiva. Então esse é o planejamento básico para um relacionamento, uma casa bem estruturada. E aí depois você vai colhendo os frutos desse relacionamento, que são os nossos filhos, que são frutos desse relacionamento. Então, quer começar uma casa, ou nesse caso, nesse contexto de relacionamento, você precisa planejar. Não pode chegar simplesmente, achou alguém bonitinho e já junta, vamos dizer assim, como diz aí a gíria, né? Juntar os panos de bunda, desculpe aí o palavreado, mas é o que muitos falam, juntar as panelas, né? Melhor, né? Juntar as panelas e ir para dentro de uma casa. Não, você precisa ter um planejamento. Você quer para um futuro, o que você precisa para um futuro, como que você vai viver, as orientações. Então tudo isso nós aprendemos na lição de número 6, no planejamento financeiro, que tem sido a causa primordial de muitos relacionamentos se perderem. Então nós gastamos um pouco mais de tempo. E você que veio, você entendeu como que é bom estar na escola bíblica dominical. Depois nós falamos da ameaça dos valores cristãos na família. Aqui nós abordamos tudo que a sociedade tem falado, né? Tudo que aquilo que a sociedade diz que é certo, que é errado. E nós, juntamente com a palavra de nosso Deus, nós entendemos que algumas coisas são ameaças para a nossa vida familiar. E nós ficamos com essa palavra há mais ou menos umas 2 horas, falando dela a respeito de tudo quanto nós usar para o bem-estar da nossa família. Um ponto importante que nós destacamos nessa lição foi o mau uso dos meios de comunicação. Olha, e esse ponto aqui deu pano para manga, porque muitas pessoas usam de mau jeito ou faz um mau uso das redes sociais, da chamada internet, e isso tem prejudicado muitas pessoas, e no relacionamento cristão não é diferente. Nós falamos sobre as redes sociais, a dependência da internet, né? Nós falamos um pouco sobre isso, gastamos um pouco de tempo a respeito disso, que é de suma importância, e eu quero reforçar você aqui, já que você está conosco, que você pense, vale mais para a sua casa, para a sua família, se é um WhatsApp, se é um Facebook, ou se é ficar 10 minutos com sua esposa, com seus filhos, o que tem mais valor na hora da janta, se é a comunhão com a sua família, ou se é uma mensagem do WhatsApp, se é alguém conversando, te chamando numa chamada de vídeo. Tudo isso nós abordamos nessa lição e deixamos aqui ao seu elevo espiritual para que você possa pensar a respeito disso. Falamos também das leis e os desafios do presente século, falamos um pouco sobre o aborto, né? Falamos sobre a aliança entre a luz e as trevas. Tudo isso nós abordamos na lição de número 6, ou melhor, na lição de número 7, que foi de suma importância para os nossos dias. E não dá para a gente atentar, pois é muito material a ser falado. Depois, na lição de número 8, nós falamos sobre o desafio da criação dos filhos. Nós estamos sofrendo muito hoje, pouco tempo para criar filho. Nós ficamos aí basicamente 3, 4 horas, dependendo do caso, alguém mais, para criar o filho, e a sociedade tem 24 horas, então ela influencia
muito mais. E qual que é o papel do pai e da mãe, da igreja, né, do líder da escola dominical, do líder de departamento, qual que é o papel dele, né, nesse auxílio na criação dos filhos de nossos irmãos. Tudo isso nós abordamos também nessa lição. Falamos de que filho é herança. Se é uma herança, eu preciso cuidar, eu preciso zelar por ela, eu preciso fazer com que essa herança seja bem guardada. Falamos sobre relacionamento entre pai e filho. Pai precisa conversar com o filho, filho precisa conversar com o pai e vice-versa. E a gente foi falando muito nessa lição, tivemos muitos embates, pois ainda há famílias, mesmo dentro da igreja, que se comunicar. Então o pai não fala com o filho não fala com o pai, e ambos estão na igreja, e isso é um problema que a gente precisa rever, e foi muito bom também essa lição. Na lição de número 9, nós podemos falar sobre o poder de Jesus para transformar a família. E aqui, irmãos, foi bênção pura, pois nós aprendemos que o nosso Jesus, ele tem o poder para transformar a família, mesmo que você esteja em uma situação difícil. Tivemos a referência da água transformada em vinho. Por mais que você ache que a sua família não tem jeito, por mais que você ache que o problema não pode ser resolvido, o Senhor pode fazer algo especial e nós feito disso. E provamos biblicamente que o Senhor tem poder para transformar a nossa família. Nós falamos também a fé que coopera com as obras. Então não adianta só ter fé, mas você precisa ter um pouco de obra. E dentro da família é um ponto importante, pois há alguns sacrifícios para serem feitos de ambas as partes, ou é da esposa ou é do esposo. Então, e tudo isso, nós falamos que a fé, ela não pode fugir da obra. Então você precisa ter alguma coisa também a oferecer. Lá no namoro não oferecia um chocolate, não oferecia uma flor, não oferecia um jantar, não oferecia um passeio. Pois é, isso é obra. Você teve a fé de começar a pessoa querer aquela pessoa, então você batalhou. Então fé, falamos sobre a fé não nos dispensa de agirmos, né, que isso aqui foi muito importante. Não é porque eu tenho fé, meu filho vai voltar para a igreja, eu tenho fé para isso, mas o que você está fazendo para ele voltar para a igreja? Nós falamos um pouco sobre isso. Meu relacionamento está muito ruim, eu tenho fé que Deus vai transformar, mas o que você está fazendo para que esse relacionamento transforme da água para o vinho? Então tudo isso nós abordamos nessa lição de número 9. Na lição de número 10 nós falamos sobre a família e a igreja, a importância da família na igreja, a importância da família ser a igreja. Falamos tudo um pouco e um pouco mais a respeito disso. Falamos da igreja em cooperação, ser igreja e não cooperar com sua família. Não adianta você ter a família e não cooperar com a igreja. Tudo isso nós abordamos nessa lição e foi muito bom, Na lição de número 11, nós falamos sobre o aperfeiçoamento e o relacionamento conjugal. Essa foi a lição passada, a lição retrasada, melhor dizendo, e essa lição ela foi de suma importância para nós, pois nós abordamos aqui a importância do aperfeiçoamento. Não é porque você casou que você tem que parar, não, irmãos, você precisa continua fazendo com que a obra de nosso Deus tenha prazer, não prazer, mas que ela seja influenciada por você. Qual que é a importância do dia nos aperfeiçoar? O mal hoje do cristão é achar que ele casou e ele não precisa fazer mais nada. Isso é errado. Isso é tão errado que tem destruído famílias. Pessoas que não casam, não investem mais em sua família. Então você precisa investir. Qual que é a importância do aperfeiçoamento? É manter. Se você quer um casamento duradouro, você precisa aperfeiçoar ele todo dia. Então, os erros a gente vai aprendendo com ele, mas eu não preciso cometer os mesmos erros, tá bom? Falamos sobre casais conscientes na necessidade de aperfeiçoamento. Todos precisamos, todos, sem exceção. É por isso que existe
Às vezes a gente acha assim, eu não preciso mais ir por culto de casal porque eu tenho 30 anos de casamento. É aí que você erra. Você precisa ir, porque talvez lá você vai ter uma oportunidade de aprender algo que você ainda não aprendeu. Então a gente precisa ter um pouco mais da mente aberta para nós falarmos a respeito disso. E tudo isso começa com a consciência da necessidade, ok? Falamos também sobre estarmos atentos à dinâmica familiar. Não adianta, irmãos, eu quero reforçar aqui para você, você tem uma família bênção, você tem uma família bênção, eu tenho uma família bênção, mas se eu não tenho uma dinâmica na família, como que vai fazer? Né? Então aqui nós falamos um pouquinho sobre isso, o que essa dinâmica pode oferecer para nós, e foi bênção pura. A lição de número 12, essa que eu postei semana passada aí na página da igreja, e você pode acompanhar um pouco mais dessa lição, ela praticamente toda. Então eu não vou comentar a respeito dela porque você tem a oportunidade de estar num vídeo anterior a esse. Tá bom? E aqui a gente encerra com a lição de número relacionamento do cristão e Deus e família, ou relacionamento do cristão, Deus e família. Nós temos como referência Mateus capítulo 10, versículo 37, que nos diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nossa verdade aplica. O discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando os relacionamentos. Nosso texto de referência está em Lucas capítulo 2, versículo 51. Depois nós passamos para Lucas capítulo 12, versículo 52, 53. E depois nós passamos para Lucas 6. Vai dizer para nós assim: e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui eu abro um parênteses para relatar um acontecimento. Leva ele para um fechado, para um local isolado. E ali eles fazem separação das famílias. Alguns chegam a dizer que não participam de festa familiar por dizer que tem que se aborrecer a família, que tem que fazer isso ou aquilo outro. Não é isso, tá bom? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você, por amor de Cristo, pela vontade de Cristo, pela bondade de Cristo, pela obra dele, em algumas ocasiões você vai aborrecer pai, mãe, para largar, para caminhar com o Senhor, tá bom? Não quer dizer que eu não possa participar de um relacionamento cristão. Eu preciso, porque como que eu vou ganhar ela para Jesus se eu não tenho um relacionamento com ela? Se eu só faço divisão com ela, tá? Então, só para abrir esse parênteses aqui. Vamos lá. Nossa introdução está dizendo assim: encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo sobre 2 relevantes relacionamentos com Deus e com a sua família. O ponto 1 está dizendo para nós assim: diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplos e instruções aos seus discípulos, tão relevantes aspectos da natureza humana nessa terra, o aspecto relacional. Primeiro ponto, ele fala assim: Jesus e a sua família terrena. Jesus teve família terrena. Jesus vivenciou. Jesus fez tudo quanto nós podemos falar a respeito de família. O Senhor teve esse privilégio e também teve essa desavença, pois a família é isso. Uma hora a gente está ali se amando, outra hora a gente está brigando, mas é família. E a gente
De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar. Então Jesus ele não nasceu simplesmente fora de um contexto familiar. Jesus nasceu dentro de um contexto familiar. E aí ele vai trazer para nós algumas orientações a respeito da família, na sua palavra, a respeito disso. Jesus teve todo aquele processo, né? A gente vai ver aqui que Jesus teve, abrigou no útero de Maria, né? Foi filho de Deus, teve pai, foi esposo. Vou ler aqui para a gente poder entender. Tal de um contexto familiar que aí incluía uma mulher, que é Maria, né, cujo útero abrigou Jesus, um homem. José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus, bem como os irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. O que eu quero dizer para você? Jesus ele participou do ambiente familiar, ele teve sua família. Então, nesse contexto de família, talvez você esteja dizendo, nossa, a minha família é desse jeito, a minha família é daquele outro jeito. Mas Jesus também participou disso, e é por isso que ele dá orientação aí contra o pensamento, né, de pai e de mãe. Não contra o seu pai, contra a sua mãe. Se estivesse dizendo, vá contra o seu pai e vai contra a sua mãe, ele não deixaria para nós o maior mandamento, que é honrar pai e mãe, e é o único com promessa. Então Jesus vai contra, algumas vezes você vai contra o pensamento, né, de seu pai e sua mãe, concernente à obra dele, concernente a ser igreja, tá? Não é você ir contra seu pai e sua mãe, desrespeitando, falando palavrões para ele, dizendo que ele não sabe nada, ofendendo. Não é isso que o texto está dizendo, ok? O texto está dizendo para nós o seguinte, que, em algumas ocasiões, contra o pensamento, né, contra uma ação que um pai ou uma mãe possa ter. Ou seja, não deixar de servir Jesus. Então, nesse ponto, você vai continuar ali confrontando. Então, o texto vai deixar para nós a frase e pai e mãe a respeito dessa situação. Mas não é contra pai e mãe num sentido de ofendê-los e desrespeitá-los, ok? Então, para que a gente possa entender a respeito disso. No ponto 2, nós vamos falar sobre o relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Circuncisão, apresentação ao Senhor no templo, ir para o Egito, as instruções, ele teve as instruções para ter uma família abençoada, para ele dar conselhos a respeito de uma família. Eu fico aqui pensando comigo, como que pode uma pessoa falar de relacionamento se ela não vive um relacionamento, se ela não apresentou as características do relacionamento. E Jesus, ele teve tudo isso para nos ensinar. Imagine se Jesus não tivesse uma família. Como que ele poderia falar de família, né? Como que uma pessoa que não é casado pode falar de casamento? Ele tem a parte teórica, mas também tem a parte prática. A parte teórica é muito boa, obrigado, bonitinha. Mas é na prática que a gente vai ter um relacionamento saudável. É lá na prática. E agora a gente pega um parênteses aqui, abre um parênteses, para o relacionamento de Jesus com Maria e José. Maria e José instruiu ele, sabendo de onde ele era, sabendo quem ele era, sabendo qual que era a missão dele, mas o papel de família Maria e José não deixou de fazer. Levou Jesus no templo, apresentou ele, circuncidou na parte ou melhor dizendo, na apresentação, apresentou ele na igreja, né, para os sacerdotes, foi com ele até o retornou,
na formação, colocou profissão, deu profissão para ele, ensinou o ofício. Tudo isso Maria e José teve a participação. E aí você e eu achando que não devemos ter nenhum tipo de participação com os nossos filhos. A gente pega aqui o exemplo mais clássico, que é o de Cristo, que vai nos dizer que nós precisamos, como pai, como mãe, como servo de Deus, apresentar todas essas questões a respeito do relacionamento. E isso é de suma importância. Um outro ponto bom de salientar é o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Veja que nessa lição a gente vai falar um pouco sobre os diferentes níveis de relacionamento. Primeiro a gente teve o relacionamento de Jesus e sua família terrena. Então, nesse relacionamento, Jesus teve as desavenças familiares, como toda boa família. A sua não é exclusiva, a minha não é exclusiva. Temos desavença a respeito de opiniões, ainda mais quando é uma família grande. Então, uma família grande é um pouco mais complicada, mas ela não deixa de ser família. Aquela fase de ser pai e mãe, mesmo Maria sabendo que ele era o Filho de Deus, mesmo José sabendo que ele era o Filho de Deus, eles não deixaram de instruir o menino. Não deixaram de levar ele aos cultos, às sinagogas, não deixaram de levar ele nas peregrinações, na ida a Jerusalém, na volta a Jerusalém. Não deixaram de fazer o seu papel. E não deixaram de dizer para ele que ele tinha uma família. E isso é de suma importância. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento de Jesus com seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento ou como o Filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. Porém, quando pessoas ouviram a palavra de Jesus, obedeciam e criam. Aqui, irmãos, é algo importante que eu quero salientar a você. Mesmo as pessoas sabendo que ele era filho de Maria e de José, quando ele pregava o reino, as pessoas criam nele. Aqui você vai entender do chamado a qual Jesus exercia na vida das pessoas e exerce até o dia de hoje. Mesmo nós sabendo que ele foi homem, como nós somos, foi ali na sua totalidade homem, também na sua totalidade Deus, cremos na sua palavra, cremos nos seus ensinamentos. E os discípulos não foi diferente. Em algumas ocasiões, mas esse aqui não é o filho do carpinteiro, os seus irmãos não estão lá fora. Mas por que disso? Porque eles olharam para a natureza humana de Cristo. Mas aqueles que olhavam para a natureza divina de Cristo, criam na sua palavra. Então, esse relacionamento de Jesus com os seus discípulos é importante para a nossa família hoje. Por quê? Porque nós aprendemos que a família ela precisa ter um desenvolvimento melhor na questão ministerial. Por exemplo, na classe de sacerdote, por exemplo, você é o sacerdote dentro da sua casa. Então, você mesmo sendo o pai, a mãe amorosa, o amigo amoroso, mas vai chegar uma hora que você vai ter que se impor como um sacerdote. Como que é isso? E exercer a função sacerdotal dentro da sua casa, dizendo, olha, nós precisamos buscar a Deus, nós necessitamos orar mais, buscar mais, clamar mais, e aí você começa a fazer um trabalho extremamente importante, tá certo? E foi isso que Jesus fez. Como homem, ele fazia as coisas de homem, né? Tinha um relacionamento. Mas quando se tratava da palavra de Deus, aí entrava uma outra fase de Cristo, que era transmitir o reino dos céus aos seus ouvintes. Depois aqui nós vamos ver no ponto 2, eu estou correndo um pouquinho, porque a hora ela voa, a gente acha que está com tempo e quando olha para o relógio já foi. E eu quero ser bem enfático nesse encerramento, para que não fique cansativo esse vídeo, ok? Em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja,
e as orientações contidas na palavra de Deus. Então, nem sempre você vai ter só rosa em um relacionamento familiar. Vai ter um momento que você vai provar dos espinhos. Talvez seja o ponto mais importante para o nosso crescimento, é os espinhos. A rosa é linda, maravilhosa, mas é os espinhos que nos ensinam a sobreviver. Sem os espinhos seria tudo muito maquiado, muito fácil, né? E tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. E você precisa aprender com os espinhos. Então, o cristão e a sua família, ele precisa entender que vai ter momentos que vai ter desavença, vai ter momentos que vai ter aquela turbulência e você precisa saber da importância da coerência. O que é isso? O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia. Ou seja, vai ter momento que você vai ter que calar para ganhar aquela pessoa. Num relacionamento, verdade que tem hora que nós precisamos falar um pouco mais alto. Mas tem hora que a gente tem que baixar o tom de voz. E é nesse momento que entra a coerência. Você tem que ser coerente quanto a isso. Qual que é o prejuízo que vai gerar se você gritar um pouco mais alto? Qual que é o prejuízo que vai gerar se você der vamos dizer assim, uma palavra mal falada naquele momento? Então, tudo isso você precisa ter coerência, precisa ter paciência. E o cristão, no relacionamento, ele precisa ter isso. Por quê? É um convívio de pessoas, né? É uma casa com pessoas. Não é só você sozinho agora. É você e mais alguém. E isso vai chegar ao momento que vai ter uma desavença. E é nesse momento que você entra em vigilância e com muita coerência. Ok? Depois nós vamos falar também quanto a família não se converte. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de sua família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares, por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio em diversas ocasiões. Então, o que a gente entende aqui nesse ponto de número 222? Nem todo mundo vai ser crente dentro de sua casa. Isso é fato. Mas a gente persevera em oração para que esse quadro mude. Não estou afirmando aqui para você e não quero que você entenda a respeito dessa... Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que por um período de tempo nem todos servirão a Cristo como você serve. Por um período de tempo, nem todos que estão lá dentro vão estar indo com você dentro da igreja, vai estar indo com você para a igreja. E o que você faz nesse ponto? Briga, fica esmurrando, batendo, brigando, falando, ou você ora, ou você ama, ou você espera com fé. Então, nesse ponto, você vai ter que tomar algumas atitudes. E o que eu posso dizer para você aqui é, persevera em fé. Como que é isso? Persevera orando, buscando e clamando ao nosso Deus para que Ele possa fazer o milagre. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagre. Então, se você tem esse quadro na sua casa, descansa, persevera em fé, orando e sendo coerente. Se aquela palavra que você falar agora, saindo para ir para o culto, vai levar aquela pessoa mais perto de Jesus, fale. Agora, se esta palavra for uma palavra que vai levar ela para mais longe de Jesus, seja coerente, fecha a boca. Então, tudo isso é dentro de um relacionamento. Depois vamos falar um pouco sobre casamento, instituição divina para a vida eterna. Nesse ponto, eu quero dizer para você o que eu penso, ok? O que eu penso a respeito disso. Eu penso que o casamento é uma instituição divina e ela precisa ser para a vida eterna e para a vida enquanto tiver aqui nessa terra. Então, o casamento, ela é uma instituição divina para a vida na terra. Ou seja, quando você pega um relacionamento, quando você tem um relacionamento, quando você tem uma pessoa para que você possa se ajuntar, se completar, você precisa fazer isso aqui na terra, ainda, né, enquanto há tempo. Tem pessoas que vão protelando, e isso aqui, no meu pensamento, como disse a vocês que eu respeito disso,
é algo muito sério. Eu penso assim, que nós devemos conhecer a pessoa, lógico, preciso saber se ela sabe fazer um arroz, preciso saber se ela sabe fazer um ovo, né? Então, tudo isso a gente precisa conhecer a pessoa. O que acontece muito a respeito disso, irmãos, é que alguns se precipitam no relacionamento e já querem casar. E isso depois gera um desconforto. Eu vou ler o texto aqui para vocês, do comentarista, e você vai entender um pouquinho daquilo que eu estou tentando te dizer. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou o mundo vindouro, não haverá casamento. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Isso aqui vocês precisam entender. Nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Há os que permanecerão solteiros, está lá em Mateus 19, 10 ao 12. Então não fica forçando, né, o lá que não quer um relacionamento, casar. Não fique forçando ele, deixa ele lá. Deixa ele quietinho lá. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos. E nesse ponto aqui eu fecho esse ponto aqui para que eu possa comentar com vocês e a gente ter um pensamento a respeito disso. Olha, a gente entende que nem todos irão casar-se, né? Vai ter aquele período que vai ter uma pessoa que vai ficar solteira e ela vai partir para com Jesus solteira, mas ela não está isenta de tentações. E qual que é a orientações? Se você sofre tantas, consegue suportá-la, casa. Casa que é a parte melhor da sua vida. Mas não case por causa da tentação. Case porque você ama aquela pessoa, case porque você gosta dela, você quer um convívio melhor com ela. E aos casados, da mesma forma, tá achando que vai parar de sofrer tentação? Vai nada, vai piorar um pouco mais a tentação. Então, o que vai mudar? Qual que vai ser o papel principal? O que vai fazer a diferença? É o seu relacionamento com Deus. Isso vai ser primordial, tanto para o casado quanto para o solteiro. Se você tem um relacionamento com Deus sadio, não virá, mas você vai conseguir suportar. Lembra de José? José ele tinha um relacionamento importante com Deus. Então o que ele fez? Ele fugiu. Ele não saiu simplesmente falando, eu consegui, eu sou o cara. Não, ele fugiu. E largou até mesmo a sua túnica para trás. E depois foi sofrer as consequências, porque a esposa de Potifar foi lá e levantou toda aquela calúnia que nós sabemos. E no relacionamento? Irmãos, é basicamente a mesma coisa. O casado vai sofrer tentação, alguns até dentro da igreja, o solteiro vai sofrer lá fora, vai sofrer dentro da igreja. Tudo isso não é um bicho de sete cabeças. O que a gente precisa entender é o relacionamento que eu tenho com Deus vai fazer toda a diferença. Então, se você quer ter uma vida saudável, familiar, cristã, tenha um bom relacionamento com Deus. Tá certo? Caminhamos já para o final. Já temos mais de 40 minutos aí falando. E eu não quero ser cansativo no vídeo para que vocês possam voltar em uma próxima, ok? Nosso relacionamento com Deus. O amor a Deus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Está lá em Mateus. De todos, é imprescindível que sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso gera
desconforto para alguns, né? Esse texto gera desconforto para alguns, pois o relacionamento com Deus, ele também tem a ver com o relacionamento com seu irmão. Então, se você não consegue o irmão que está do seu lado, dificilmente você vai conseguir amar Deus que você não vê. Então, quando Jesus está dizendo, você precisa amar a Deus sobre toda coisa e ao teu próximo como a ti mesmo, ele está deixando claro que você não pode viver com duas coisas separadas, que elas são praticamente unidas ou juntas. Então, para você amar a Deus sobre todas as coisas, precisa amar o seu irmão como a ti mesmo. Como assim? Eu pego um para mim, por exemplo, eu me amo, tá? Eu me amo e por isso eu me cuido. Quando eu me amo, eu tento fazer as coisas boas para mim. Ou seja, eu preciso tomar banho, eu preciso me vestir bem, eu preciso ter um perfume, eu preciso cuidar de mim. Então, basicamente é isso. Eu preciso cuidar de mim. Então, eu estou me amando. Então, quando eu me amo, Jesus fala agora, você pega esse amor que você ama, que você gosta de você, que você quer as melhores coisas, transfere esse amor para o teu próximo. Aí você vai amar o teu próximo como você ama você mesmo. Então, na hora de dar o presente, como que você classifica o seu próximo? Não estou aqui colocando algo que você vai falar, nossa, mas isso e... Não, nada disso. Deleta isso. Eu estou dizendo para que você use como referência. Referência. A proporção do seu amor. Entende? Então Deus está dizendo o seguinte para você. Não é o valor, é o sentimento, é a vontade de fazer, é o prestígio, né? É isso que Deus está dizendo para nós. Então, quando Ele está falando no relacionamento, Ele está dizendo o seguinte: ele é primeiro na sua vida, Ele é único na sua vida, então expressa isso amando o seu próximo e como você mesmo, tá certo? Discípulo discípulo de Cristo, disserção e após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes, disserção e aborrecer. Dentro de um contexto familiar, é conectado ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião de opinião e amar menos, como indicado em Mateus 37, desculpe. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade com Cristo. Aqui, irmãos, eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse como eu estou pensando agora, que a família ela é de suma importância, ela é primordial, tanto para o crescimento da igreja, como para a manutenção desta igreja. Não só a igreja que sou eu, você, mas a igreja no sentido como organismo. Então, a igreja ela precisa dessas famílias para se compor. Só que vai ter desavença nessas famílias, vai ter discórdia nessas famílias, e assim a gente vai vendo expressões de outro. Mas nada disso pode diminuir nossa lealdade com Cristo. Nada de nenhum tipo de discussões ou dissensões pode nos diminuir. Diminuir o quê? A nossa lealdade com Cristo. Nós somos leais a Cristo. Então, independente qual seja a nossa situação, nós precisamos continuar sendo leal. Para o final, expresso no relacionamento adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5, 18 ao 33. É interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 e 33, porém também estamos expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Assim como em Efésios 6, 1 ao 9, expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo
Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Tudo isso nós colocamos dentro da vontade de Deus e expressamos isso dentro da família. Então, que hoje eu quero concluir aqui, como disse a vocês, não quero que fique cansativo esse vídeo. Eu quero concluir a você hoje um fato muito importante. Você é especial para Cristo, a sua família é especial para Jesus, junto com a sua família. Então você precisa continuar servindo a Jesus, servindo a Ele, independente de qual situação. Você vai ter problemas? Vai. Você vai ter dificuldade? Vai. Você vai ter desavença? Também vai. Mas a sua lealdade com Cristo vai fazer toda a diferença. Tá bom? Concluindo, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promover saudável e harmonioso para a glória de Deus. Família. Não abandone sua família. Não abandone sua família. Não deixe que as pessoas falem que ela não pode servir a Jesus. Sirva a Jesus. Eu concluo essa lição hoje e todo esse trimestre dizendo uma coisa muito importante. Valorize tua família. Valorize teu pai, valorize tua mãe, valorize teu irmão, valorize a tua irmã, valorize o seu tio, tá? Por mais errado que ele esteja, por mais chucro que ele seja, Jesus pode salvá-lo. Jesus pode deixar ele sendo o melhor amigo que você possa ter. Jesus pode estar te dando a melhor família do mundo. Então eu quero dizer a você hoje, permaneça em fé, permaneça ligado, permaneça orando, permaneça perseverando e a glória do Senhor vai ser manifestada na sua casa. Tá certo? Deus abençoe sua vida, meu muito obrigado a você que permaneceu comigo até agora. Deus te abençoe, abraço especial, amo vocês em nome de Deus, em Cristo Jesus. Escola Dominical, para mim, eu reforço e termino, é o melhor curso teológico que nós possamos fazer e ter. Então vá na Escola Dominical. Se sua igreja não tem, institua lá um estudo bíblico, faça alguma coisa, mas não fique parado. Continue aprendendo a palavra de nosso Deus. Até a próxima, domingo que vem. E a você que vai estar comigo, né, e com o nosso pastor João, mas logo à noite, lá para umas 18h30. 18h30, né? Nosso grande culto com a família. E você é o nosso convidado especial. Quer nos fazer uma visita? Rua Magé, número 28, no bairro Jardim Aeroporto, atrás da Caixa Econômica. É ali o endereço da bênção, tá bom? Pastor João Batista, né? João Ferreira, está lá, abençoado. Chama ele João Batista porque é uma benção, né? É uma benção mesmo. Então, que você possa estar conosco ali, tá bom? Toda a equipe da AD Jardim Aeroporto vai estar esperando por você. Meu muito obrigado. Até a próxima, no nome do Senhor.